Oi, gente, hoje eu tô aqui pra falar sobre o meu relato de parto. Vai ser uma conversa como se eu estivesse contando pra uma amiga mesmo. O meu relato de parto da primeira filha, em fevereiro de 2019. A gente tinha acabado de fazer uma viagem de férias, porque, assim, foi uma viagem planejada de última hora. A gente sentiu de fazer essa viagem pra curtir, então foi uma viagem no ano novo. E aí a gente ficou um pouco de janeiro lá também, onde a gente foi. E aí nessa viagem a gente começou a discutir sobre aí, né? Quando a gente pensa em ter filho, será que a gente já tem que pensar sobre isso? Pensar sobre convênio, pensar sobre a estrutura que a gente vai ter para ter ela e tal. E aí a gente pensou assim, ó, eu acho que se a gente se ajeitar em algumas questões, no ano que vem já dá pra gente começar a tentar. Então o ano que vem era o quê? 2020. E aí, de repente, corta pra fevereiro, né? Na verdade, março, que eu descobri que eu tava grávida. Então eu engravidei em fevereiro. Então um mês depois a gente já acabou antecipando um ano o nosso plano. Eu sei que é um relato de parto, mas eu quero contextualizar, né, a minha gestação antes de falar sobre o parto em si, porque foi uma gestação muito tranquila, né? Eu fiz estágio, fiz um curso, fiz estágio, então eu fiquei ativa na minha gestação. Só no início dela, né? Eu acho que, não sei se por ser a primeira gestação, eu tive muito mais sensibilidade, assim. Eu tive muita cólica, tive muita sensibilidade no início em relação à cólica, mas enjoo, passar mal, vômito, essas coisas eu não tive. Foi um ano muito frio, então eu tava sempre ali naquele clima mais fresco, né? E assim, a azia eu tive um pouco perto do final da gestação, mas também não era nada tão forte assim. Então foi uma gestação muito tranquila em relação a sintomas, sabe? A mim. E eu também, eu procurei focar muito em estudar, né? Era minha primeira gestação, né? E eu não tinha acesso a ninguém que tinha bebê pequeno. Então eu quis fazer o meu papel de estudar muito. E também eu queria tentar parto normal. Como eu sabia que eu era medrosa, né, que eu tinha essa sensibilidade à dor, então eu tentei também me preparar muito emocionalmente. E como por essa questão do parto normal, você tem que ter bastante paciência, né, ter que esperar a hora do bebê nascer e tal. E aí eu quis também trabalhar muito essa minha ansiedade e também para eu lidar com o que estava acontecendo no meu ambiente, né, externo. Eu também fiz diários, né? Então eu comecei a anotar algumas coisas, sabe, para externar as minhas sensações, para ocupar também a minha mente. Não que eu colocasse as coisas negativas nesse diário, eu não sou muito adepta disso, mas eu quis colocar momentos importantes e bonitos da minha gestação nesse diário, até porque eu pensei, se minha filha fosse ler um dia, eu quero que ela foque nas coisas boas que aconteceu na minha gestação. Não querendo romantizar, mas eu sentia que dentro de tudo que estava acontecendo eu precisava ser positiva e alimentar uma energia boa, né? Para mim, para me fortalecer, para eu ficar bem para ela, para passar energia boa para ela e para eu conseguir ter essa paciência, né? De entender que é passageiro, ainda mais quando chega no final da gestação, que você tem tanta ansiedade de que tá tudo tão difícil, né? Porque a barriga tá muito grande, você não tá com uma autoestima tão boa, você tá muito cansada, né? E não tem posição para dormir direito, enfim, várias questões. Você acaba tendo um pouco de ansiedade de tipo, ai, mas vamos logo ter o parto, né? E às vezes demora. Foram chegando as últimas semanas, né? As últimas semanas perto das 40 semanas. Então foi chegando a semana 37, 38, 39, até que eu fui me consultar com o médico, né? Nas últimas semanas a gente tem umas consultas mais recorrentes. E aí ele falou, olha, o seu colo do útero tá totalmente fechado, a sua bebê ela é grande, né? Você é muito pequena e eu aconselho você
eu sei que você tem essa vontade de ter parto normal. Respeito e apoio. Porém, se daqui a 3 dias você for passar no pronto-socorro do hospital, né, que é o recomendado, né, para ouvir o coração do bebê e tudo mais, e o colo do útero estiver fechado, eu aconselho a você a tentar pensar nessa possibilidade de agendar a cesárea, né? Porque não é só você que sofre, o bebê sofre também. Você é pequena, ele vai sofrer por ter que passar numa passagem pequena, por ele ser um bebê grande. Então, é algo a se pensar. Eu comecei a pensar sobre isso, estava esperançosa. Eu pensei, se por um acaso eu começar a sentir os sintomas, começar a ter dilatação antes de ir para lá, né, para consulta, ou então chegar na consulta, eu tiver com os 3 dedos, né, vai saber, né, na consulta que eu falo lá do pronto-socorro, eu vou esperar o parto normal, né, porque quer dizer que tá chegando. Porém, não foi o caso. Então, passaram-se 3 dias, eu fui na maternidade, fiz o cardiotoco, fiz o ultrassom. O cardiotoco, para quem não sabe, é um exame que eles colocam para acompanhar os batimentos cardíacos do bebê. E aí eu fiz a ultrassom e quando a moça foi fazer, a médica, né, foi fazer o exame de toque, eu tava com o colo do útero totalmente fechado. E eu não lembro agora o termo, se era alto, né, grosso, enfim, não tava fino, tava totalmente assim fechadinho. E aí ela falou, olha, você já tá com 39 e tantos dias, se você quiser a gente pode agendar a cesárea. E aí eu já tinha conversado com meu esposo em casa que se eu fosse me consultar e tivesse nessa condição, eu iria agendar a cesárea. E aí a gente foi e marcou a cesárea, era uma sexta e eu marquei para segunda-feira. E assim, gente, eu tenho pavor de cirurgia, pavor. E aí, na segunda-feira, minha filha iria ter exatamente 40 semanas. Então, eu fui para casa e eu comecei a refletir sobre isso. Pensei assim, ó, eu acho que eu esperei até aqui, né? Trabalhei a minha ansiedade, né? Ficava respirando fundo, fiz muita meditação, escrevia no meu diário, eu lia, sabe? Então, eu tentei ocupar minha mente para que eu conseguisse controlar a minha ansiedade. E eu cheguei até ali, né, saudável, graças a Deus. Eu tava bem, a minha bebê tava bem. Então, eu pensei, por que não, né? Às vezes é o que Deus tem pra mim, né? Às vezes o ideal é eu fazer a cesárea mesmo, né? Eu acho que eu fiz a minha parte, esperei até aqui. Se eu esperar mais, a bebê vai engordar mais, vai estar maior ainda, né? Então, porque ela continuava ganhando peso, né? Então, eu acho que é o momento, eu acho que se for da vontade de Deus, né, que Deus esteja preparando o que for da vontade dele, então esse vai ser o parto, por via cesárea. Porém, eu pedi para Deus assim, olha Senhor, eu queria muito que eu sentisse que fosse a hora da minha filha, que ela quisesse nascer naquele momento, sabe, que o corpo me desse um sinal que tipo assim, é agora, sabe? Vamos lá, tipo, tô pronto, é o momento, tá encaminhado, alguma coisa, sabe? E aí, gente, quando chegou no dia, né, da cesárea, eu já tinha passado, assim, esses 3 dias, da sexta até a segunda-feira, eu tinha ouvido mantras. Quando eu falo isso, as pessoas dão risada achando que eu tô fazendo uma piada, mas não, literalmente, eu ouvi muito mantra, eu fiz muita meditação, eu rezei muito, sabe? Eu meditei, eu fiz tudo que eu podia para me conectar com a positividade, com energia positiva, sabe? Eu me conectei com a minha fé, né, com Deus, e me apeguei muito a Nossa Senhora, a Maria, né, porque o nome do hospital é Santa Maria. Então, eu me apeguei assim a essa positividade e eu entreguei nas mãos de Deus. Dá um oi. Aê! Vem, neném! Vem, neném! Ai, meu Deus! Estamos chegando! Quando chegou no dia, gente, eu tava tão tranquila. Eu tava assim, nas nuvens, eu não sei nem explicar. E aí,
tipo, a gente chega lá, né, tava agendado, né, o parto. Então a gente chega lá com as coisas, aí já vão encaminhando a gente e tal. Aí eu entrei no quarto, o quarto tava vazio, né. Era um quarto de enfermaria, né, que era para dividir com outra pessoa, mas estava vazio. E aí eu entrei com calma, me deram a roupa pra me trocar, eu me troquei. Aí assim, eu tava assim, nossa, chegou a hora, né? E entreguei a Deus, mas assim, eu tava tranquila demais. Eu tava em paz, eu tava relaxada, eu tava confiante em Deus. E aí assim que eu me troquei, que eu vesti a roupa que a enfermeira me deu, e aí eu fui pra perto da cama, assim, eu comecei a sentir uma cólica. Foi a única dor que eu senti na gestação dela, assim, que fosse um sinal, assim, da gravidez. Eu acho que nem contração de treinamento eu senti direito, sabe? Se eu senti, foi muito leve, foi pouco perceptível, sabe? As minhas contrações de treinamento, que são comuns, né? Então, assim, nesse momento eu comecei a sentir uma dor nas costas, uma pressão na lombar e um pouco de cólica. E essa cólica foi aumentando assim, meio que rápido, assim, sabe? E a barriga ficou dura. Aí eu falei, esse é o meu sinal. Esse é o sinal que eu pedi pra Deus. Pra me mostrar que ela tá pronta pra nascer, sabe? E aí eu fiquei muito feliz. Aí eu fiquei mais feliz ainda. Foi como se fosse mais um sinal, assim, de que Deus estava com a gente. E aí eu fiquei mais feliz. E aí eu agradeci a Deus, porque eu vi que aquilo era um sinal, e aí eu fiquei ainda sentindo aquilo. E aí a gente foi, né, pro centro cirúrgico. O meu esposo foi comigo. Eu tava tão zen, tava tão assim, e o marido falou assim, você tá bem? Você tá muito calma. Eu tô mais nervoso que você. E aí eu falei, eu tô bem. Eu acho que foi tanto mantra que eu tava assim, gente, achando que, não sei pra onde que eu tava achando que eu tava indo. E aí sentei pra tomar anestesia, né? A RAC. Aí eu sentei lá. Aí as médicas eram assim, eram só mulheres naquele dia. E aí a médica falou assim, nossa, você tá bem, né? Tá tranquila? Eu falei assim, eu tô e tal. Aí a médica foi lá, preparou pra colocar a RAC. Aí eu tava lá relaxada, assim, conversando com a doutora que tava do lado, né? Que elas estavam ali na sala. E aí teve uma hora que eu ri, sabe? E aí a médica que tava aplicando anestesia, ela falou, não ri, não se mexe. Aí eu fiquei quieta. Aí ela aplicou, ela falou, tudo bem? Eu, tudo bem. Gente, eu não senti absolutamente nada. Parecia assim que alguém colocou assim uma almofada, uma nuvem, que o negócio entrou, saiu, eu não senti nada. Foi muito bênção, sabe? E aí eu fui pra sala de cirurgia da cesárea. Eu nunca tinha tomado uma anestesia, essa RAC, assim. Todo mundo se aprontando, eu vi que todo mundo já ia começar, tocando assim na minha perna, eu sentindo que tava tocando, levantando, tal. Aí eu falei assim, ué, tipo, eu tô sentindo tudo na minha cabeça, né? Tô sentindo tudo, vou me cortar, eu vou morrer de dor. Aí eu fui, aí a anestesista tinha chegado perto de mim e falou assim, tá tudo bem? Aí eu, não, porque eu tô sentindo todo mundo me tocar, vai começar já? Aí ela falou assim, não, tudo bem, eu vou te explicar, eu já ia te explicar já. Aí, gente, eu não sei explicar, assim, a parte tão técnica, né? Mas ela me explicou, né? E ela fez até um teste, ela molhou o algodão, deixou ele gelado e passou na minha barriga. Eu senti ele gelado. Depois ela passou na minha perna e eu não senti gelado. Aí ela falou assim, ó, você vai sentir o toque, mas você não vai ter sensibilidade à dor. Quando a gente sente essa sensibilidade do quente e do frio, quando a gente corta essa sensibilidade, a sensibilidade da dor, ela vem primeiro. Então, se você não sente quente e frio, dor você não vai sentir, porque ela vem depois da sensibilidade. É uma coisa assim, gente. Então, eu não ia sentir dor, né? Eu tava sentindo assim, tava encostando, mas é uma coisa diferente. E aí eu fiquei até assim, nossa, a gente não sabe, né? Algumas coisas assim do corpo, sei lá, acho que eu não parei pra pensar, sabe? Alguns detalhes. E aí, assim, tava tranquila. Aí tudo começou a acontecer e foi muito abençoado, sabe? Eu tava muito tranquila, tava confiando em Deus.
E eu tava confiando ali nos médicos que Deus preparou naquele momento ali pra mim. E, gente, foi um parto assim, lindo. Nossa, como seus filhos é grande. Sabe, tava um clima muito gostoso. Eu tava muito tranquila, conectada em Deus. Eu senti uma paz tão grande. E o que mais me surpreendeu, e que eu pensei que foi só eu que senti, sabe? Aquela coisa de emoção de mãe, eu pensei que foi uma coisa mais emocional minha. Mas assim que eles tiraram a Luna da barriga, eu senti uma explosão. Eu senti como se assim, ela tirou ela da barriga, veio assim, puf! Assim na minha cara, sabe? Eu senti que como se tivesse, sabe, de uma energia assim, e gostosa, uma energia boa. Mais leve, mas tipo, que deu um impacto, sabe? E eu falei assim, meu Deus, minha filha nasceu e foi tão lindo. E eu senti um cheiro bom. Quando colocaram ela perto de mim, eu falei assim, nossa, que cheirosa, que limpa, que, sabe? Tudo pra mim era muito novo, né? Então, ela saindo ali, não ficou meio manchada, assim, de sangue, sabe? Ela tava, acho que eles limparam, né? Um pouco de sangue que tinha nela. E aí ela foi cheirar, ela assim, nossa, que pele macia, que cheirosa, que minha filha, que pequenininha, sabe? Eu achei ela pequena, eu acho que eu não tinha visto muito recém-nascida e tal. Então eu falei assim, meu Deus, que serzinho pequeno, que delícia, que emocionante saber que ela tava aqui em mim e agora ela tá aqui fora, sabe? E eu achei mágico demais, extraordinário, sabe? E aí depois eu fui conversar com meu esposo, e ele falou que ele sentiu a mesma coisa. E assim, na verdade, assim, eu nem tinha contado pra ele, porque eu pensei que era uma coisa que foi só minha, sabe? De emocionada e tal. Mas aí ele foi e falou, nossa, teve uma hora que quando tiraram ela da sua barriga, senti um baque assim, sabe? Uma força. Aí eu falei, mentira que você sentiu também, eu também senti isso. Então assim, gente, foi maravilhoso. Então aí assim que terminou tudo, todos os protocolos, graças a Deus ela tava muito bem, muito saudável. Aí eles colocam ela no meu peito, né, no top que eles deixam assim na mãe. E aí ela foi comigo pra sala de repouso, esqueci qual é o nome da sala, pra esperar a anestesia passar, sabe? E aí depois, numa próxima oportunidade, eu posso contar pra vocês como é que foi essa experiência nessa sala, que eu já tive que dar o primeiro mamar pra ela, como é que foi. Eu queria falar depois sobre a amamentação, como é que foi a amamentação dela, sabe? Os desafios que eu tive e tudo mais. Mas foi isso, gente. O parto foi maravilhoso. Eu tive uma recuperação muito tranquila dessa parte, assim, falando sobre a cesárea. A recuperação também foi tranquila. Demorou muito para passar a anestesia. Eu fiquei as horas que eles têm estimadas lá, mas eu fiquei até o final, porque demorou para eu sentir assim a perna de novo, assim, bem, né? Mas aí depois eu fui pro quarto, aí foi passando. Eu não senti tanta dor quando me colocaram da maca pra minha cama, lá do quarto. Não tive tanto sangue, né? Eu levei aquelas fraldas geriátricas, sabe? Aquelas fraldas de idoso, não sei como é que fala. E aquelas calcinhas, na verdade, não foi fralda, calcinhas geriátricas, porque eu cheguei a comprar errado. Eu comprei fralda, mas não é fralda, é calcinha. E aí, assim, não tive muito sangue. Tive menos que o que eu tenho mesmo no fluxo, sabe? Mensal que eu tinha antes. Então, assim, foi bem tranquilo. E assim, eu senti dor sim, não vou dizer que não. Então, pra rir, eu doía, sabe? Se eu ficasse dando risada, né? Dava uma doída, mas não era tão forte. E assim, a recuperação em casa foi tranquila também. Lógico que eu tive uma rede de apoio que foi minha mãe, que foi uma bênção na minha vida. E então eu pude ficar de repouso, o tempo que alguns dias, sabe, se levantar, sem fazer muito esforço, assim, levantar eu levantei, né? Até porque a médica recomendava até lá na maternidade caminhar, para liberar os gases e tudo mais. Então, assim, foi tranquilo. Foi, assim, um parto muito abençoado. Eu achei que a cesárea foi muito tranquila,
do meu primeiro parto, o que foi diferente do segundo. E foi uma cesárea, só que de emergência, e foi totalmente diferente. Então, o que eu gostaria de finalizar esse relato é dizer assim o quanto foi essencial eu ter me esforçado para me conectar com coisas, né, com, por exemplo, o diário, né, que eu fiz, com a meditação, com o mantra, foram ferramentas que eu encontrei para controlar a minha ansiedade, e isso me ajudou muito. E me ajudou muito até quando eu sabia que estava perto do parto, né? Porque uma hora tem que nascer e você sabe que está perto. Então, se preparar emocionalmente para isso, se conectar com a sua fé, com energia positiva, controlar essa ansiedade, não deixar essa ansiedade te consumir, sabe? Para você conseguir manter sintonizada com tudo que é bom e com esperar o melhor, sabe? E assim, lógico que a gente não é perfeito e tudo mais, mas se você já se conhece, se você já sabe que você tem ansiedade, se você já sabe que não é tão fácil, né? Dá uma ansiedade, é cansativo no final de gravidez, né? E às vezes você pode estar passando por tantas situações externas, então foque em você, sabe? Acredita em você, acredita em Deus, acredita na sua fé, apega a sua fé, e utilize ferramentas que você sabe que vai poder te ajudar a ficar mais tranquila, a ocupar a sua mente e a entrar nessa sintonia mais positiva por você e pelo seu filho. Então, eu acho que foi isso que eu acabei deixando um pouco de lado no meu segundo parto, e por isso que eu estou enfatizando essa questão aqui nesse vídeo. Então foi esse o meu relato de parto. Eu sei que nem todo mundo tem a mesma experiência, e nem assim como no segundo parto foi diferente. Eu acho que cada experiência é diferente, até mesmo com a mesma pessoa, né? Como foi no meu caso. E assim, a gente tem que confiar, esperar o melhor, fazer pelo menos a nossa parte. E é isso, gente. E não se apegar à experiência dos outros, né? Nem de sofrimento e nem de alegria. É você confiar que o seu vai ser ideal para você e que vai ser perfeito do jeito que tinha que ser, sabe? E aí procura fazer a sua parte, cuidar de você. Então, se você assistiu até aqui, eu agradeço. Posteriormente, eu vou postando o relato de parto do meu segundo filho, que foi uma cirurgia de emergência, e aí eu posso contar melhor para vocês nesse relato. Eu também quero falar sobre a minha amamentação, né? A primeira amamentação foi bem difícil. Então, a amamentação dessa minha bebê foi muito difícil. E a amamentação do meu bebê, do meu segundo filho, foi muito fácil. Então, eu gostaria depois de fazer esse relato também de amamentação, além do relato de parto do meu segundo filho. Então, se inscrevam no canal para você acompanhar esses conteúdos. Se você gostar, eu espero que de alguma forma contribua de forma positiva na vida de alguém. E é isso. Um beijo.